Boa tarde, doutor Líbio. Boa tarde a todos. Cumprimento pela organização do Congresso, agradeço pelo gentil convite para falar de um tema que já foi hoje bastante enunciado aqui pelas palestras anteriores. E eu começo dizendo que eu tenho na minha clínica 2 painéis que eu mandei fazer, um da história da cirurgia plástica, talvez por isso o doutor Líbio me convidou para falar sobre esse tema, e outro de meus professores. Então, eu contemplo esse painel com muita frequência lá na minha clínica. Aqui está o painel da história da cirurgia plástica. Nós vamos fazer um voo de 6.000 anos da nossa especialidade, contando a história desses senhores, todos que enriquecem nossa literatura, e que vem desde 4.000 anos antes de Cristo até os nossos dias atuais. E que aqui estão meus professores, que de cirurgia plástica, alguns mais conhecidos, outros nem tanto, mas que eu devo uma gratidão muito grande, sou muito grato a todos eles e contemplo com muita frequência. Então, a história da cirurgia plástica tem relatos em vários livros da nossa literatura, de que um autor publicou um livro que foi mencionado aqui hoje, Sujuta, com relato de que 4.000 anos antes de Cristo já se fazia cirurgia plástica para a remodelagem do nariz. Então, a cirurgia plástica tem uma história dividida em 4 períodos. O período oriental, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até 2.000 anos antes de Cristo, o egípcio de 2.000 até 200 anos antes de Cristo, o ocidental de 200 anos antes de Cristo até 1900. E do período de 1900 para cá, chamado período universal. Em todas elas configuram 4 grupos de pacientes que procuram a cirurgia plástica: os de natureza congênita, os traumáticos, da conformidade pelo câncer e a senilidade. Então, hoje, em 2019, e mais no futuro, certamente continuarão necessitando do trabalho da cirurgia plástica. O nosso histórico nós vamos fazer rapidamente sobre reconstrução de nariz, enxerto de pele, plástica de nariz, plástica de face, plástica de mama, abdominoplastia, cirurgia craniofacial, fissura lábio-palatina, reconstrução de orelha, cirurgia do orelha-abano, retalhos cutâneos, retalhos miocutâneos e lipoaspiração. Só que o Sujuta, que foi mencionado aqui hoje há várias vezes, é autor do livro Ayurveda, que ele relata pela primeira vez de que os hindus já realizavam a cirurgia reconstrução do nariz, que era mutilação ostensiva para afastar o indivíduo da sociedade. E eu encontrei na internet essa escultura desse autor, Sujuta, no sul da Índia, numa praça pública, em homenagem a ele, que publicou esse primeiro livro. Então, os relatos são antigos, são esparsos, em que ele conseguiu, naquela época, fazer um conjunto de publicações, de tal maneira a fazer um relato histórico que foi da maior importância para a nossa sociedade. E a reconstrução do nariz foi o primeiro passo que a cirurgia plástica teve, segundo o Sujuta, na reconstrução do nariz. Esse paciente é meu. Eu fui para a cirurgia com uma possibilidade ou de fazer um retalho indiano, que até hoje é chamado, uma técnica de 4.000 anos antes de Cristo, e que até hoje tem a mesma denominação de retalho indiano. Então, esse meu paciente foi para a cirurgia pensando ou retalho indiano, ou então resolvi fazer um enxerto de pele e cartilagem, que chama enxerto composto, e assim o fizemos, claramente com as limitações da época, que foi no comecinho da minha carreira, um paciente com a deformidade causada pelo câncer, e que foi feito o tratamento adequado, restou esse paciente todo mutilado, e à direita o seu resultado cirúrgico com enxerto de cartilagem e pele para devolver a ele condições da sociedade. E o pai da medicina é também um grande incentivador da cirurgia plástica. O Hipócrates já preocupava muito com os aspectos estéticos, ele prescrevia os seus ungüentos, de maneira a minimizar o sofrimento das pessoas. Uma pessoa marcante na história da cirurgia plástica é Aulus Cornelius Celsus. Foi um grande, um pai da medicina, da cirurgia plástica até aquela época, escreveu um outro livro, De Re Medicina, e que aqui está representado. Ele viveu de 25 anos antes de Cristo até 50 anos depois de Cristo. E, em seguida, veio Galeno, alguns anos depois, um século depois, no período de 130 a 200 depois de Cristo, que foi também um marco muito importante na história da cirurgia plástica, na remodelagem dos mutilados. Um outro nome muito importante da cirurgia plástica é Tagliacozzi.
Em 1545, ele foi um perseguido da Igreja Católica, os seus livros, a sua biblioteca praticamente foi toda destruída com incêndio certamente criminoso. Ele escreveu esse livro, De Custorum Chirurgiae per Incisione. É um livro lendário da nossa especialidade, transmitiu muitos conhecimentos, e aqui está ele transmitindo essa reconstrução do nariz. Ao invés de ser realizado com retalho indiano, ele preconizou um retalho vindo do braço, com a transferência, a imobilização e cirurgia que foi realizada durante muitos séculos com muito êxito. Um outro nome importante da cirurgia plástica é Dieffenbach. Também foi falado aqui hoje, para alguns autores anteriores, foi uma figura muito importante, contribuiu em várias áreas da cirurgia plástica. E outro ainda que já começa a ver as áreas específicas da cirurgia da mama, esse Paulo Agineta começou a cirurgia, para mim, o próprio Thomas, com a cirurgia masculina, tratando de ginecomastia, mas foi o primeiro relato que tem da cirurgia da mama. A ginecomastia é um problema que precisa ser tratado o mais precoce possível para evitar o próprio câncer que a mulher tem, o homem com ginecomastia também é portador. Essa fotografia minha antiga, em que eu estou aqui do lado direito, aqui tirada em 1972, eu era um residente do Dr. Pitangui naquela época, eu vim nesse congresso com vários autores aqui presentes. Nós vamos falar sobre o professor Arié, da cirurgia da mama, o professor Crone, da prótese silicone, e o professor Tanzer, sobre a cirurgia reconstrutora de orelha. O professor Arié, quando foi à academia para reestruturar as cadeiras, eu não hesitei em indicar o nome do professor Arié para ser o patrono da cadeira 73, que eu tenho a honra de ocupar aqui na academia, e ele foi um brasileiro muito importante da história da cirurgia da mama, juntamente com o professor Pitangui, que tem uma técnica muito interessante, e Lexer, no começo do século passado, também prestou muita colaboração. E desse conjunto todo eu publiquei esse livro, o ano passado, em homenagem ao professor Pitangui. O livro já atingiu mais de 51 mil downloads na internet, publicado pela Springer. Então, a cirurgia de mama, tanto para redução como para aumento, como teve o benefício dessa paciente, com enorme assimetria mamária. Eu fiz uma mastoplastia de um lado e incluí silicone do outro lado, que é um exemplo muito bom desse aspecto. O enxerto de pele, atribuído a vários autores, Cooper, Brigger, Reverdin, mas um outro muito importante também é o von Graff, e que é uma história muito interessante, que trouxe muito benefício para a cirurgia plástica no revestimento cutâneo. A cirurgia craniofacial, tem vários autores do começo do século passado, do século XX, mesmo no final do século XIX, e que contribuíram com essa cirurgia. O Blair teve um livro muito importante publicado no começo do século passado, e Gillis, que trabalhou muito durante a Primeira Guerra Mundial, criando uma nova escola lá na Inglaterra, também foi um incentivador muito grande da cirurgia craniofacial, e esse autor, Kazan Jayan, publicou muito. Ele era um dentista com muita habilidade manual, criou uma escola muito importante na cirurgia craniofacial. Morestan, publicado não só na craniofacial, como também na cirurgia de abdômen, cirurgia plástica em geral, reconstrução de orelha. E também o Lefort foi um autor muito importante, o Brown, igualmente, na cirurgia craniofacial. E aqui teve dois autores que têm síndrome com seu nome, Cruzon, Apert, e que eu tive a oportunidade de tratar alguns pacientes com essa patologia. No século passado, o grande autor foi o professor Paul Tessier, o Converse e Ortiz Monastério, seguindo toda a escola de Gillis nessa conceituação. Aqui um paciente meu com a síndrome de Apert, eu fiz essa correção, é uma deformidade de transmissão genética, com alto índice de transmissão para os filhos, igualmente essa paciente, é portadora de Treacher Collins, também dominante. Foi feita a cirurgia reparadora, tanto no nariz como no queixo e na face desse paciente. E essa síndrome de Apert também, um paciente que muitas vezes tem associação com a anomalia dos pés, das mãos, e nós fazemos a cirurgia craniofacial numa fase mais precoce possível. Já a abdominoplastia teve em Kelly, em 1899, a primeira cirurgia transmitida
para a correção de um avental dessa forma, como vocês estão vendo aqui. É um desenho original dele, publicado em 1899, em que vários autores, especialmente brasileiros, contribuíram enormemente, o professor Calia, o professor Pitangui, e depois veio a lipoaspiração para o doutor Ilus, trouxe uma simplificação da técnica apenas com a lipoaspiração, nós publicamos esse livro com ele em 1986, e eu, absorvendo a lipoaspiração, introduzi uma nova metodologia do abdômen, em que preserva os vasos perfurantes do abdômen, que foi um avanço muito grande na cirurgia do abdômen, minimizando o sofrimento, as complicações que eram terríveis nessa cirurgia. E resultou de eu publicar esse livro, New Concept on Abdominoplasty, com a participação do professor Cali, professor Pitangui, professor Ilus, que é um retrato bem atualizado. Mas esse caso aqui dos retalhos tubulares representa um marco muito importante na minha vida pessoal. Quando vi o professor Pitangui apresentar esses slides em 1967, eu disse para mim mesmo, eu quero essa especialidade para mim. Então, quando eu vi a possibilidade de transferir tecido do abdômen para fazer preenchimento da mama, para corrigir a deformidade do pescoço, para corrigir a deformidade da face, eu senti fascinado por essa possibilidade e eu quis para mim esse tipo de cirurgia. Aqui são trabalhos do professor Millar, do livro dele, transferindo o tubo do abdômen para a face, para fazer as correções, e aqui mais ainda uma reconstrução do esôfago com um retalho tubular invertido, de maneira a minimizar o sofrimento desses pacientes. Então é um retalho muito versátil, muito importante, em que eu tive a oportunidade de tratar alguns pacientes, assim que um deles, fiz um retalho cutâneo do pescoço para aumentar a borda posterior da orelha, e certamente hoje, passado tanto tempo, para esse paciente em 1975, hoje eu faria essa mesma cirurgia para esse paciente nessas condições tão difíceis, né? Essa paciente com a queimadura severa do abdômen, da mama, com uma retração enorme, vejo aqui aonde está o mamilo dessa paciente queimada, fizemos o retalho cutâneo e também enxerto de pele, e aqui já são os retalhos miocutâneos, que é a transferência do retalho latissimus dorsi das costas, para fazer a reconstrução da mama e juntamente com a colocação de prótese de silicone e a reconstrução do mamilo. Aqui uma paciente com uma reconstrução bilateral de mama, com câncer diferente da mama direita e da mama esquerda, e foi feita, então, abdominoplastia para fazer a reconstrução da mama num tempo só, transferindo pele e músculo lá para fazer a mama. E se o Dr. Kroner está naquela fotografia em que eu estava, em 1972, ele foi o criador das próteses de silicone. Veja, muito recente. Em 1960, surgiu a prótese de silicone. Eu tive o prazer de estar com ele aqui no Brasil em 1987, num simpósio de reconstrução de mama. Aqui está ele, nessa fase. Foi um homem muito importante. E essa paciente foi uma paciente que eu associei às duas cirurgias, tanto a cirurgia estética para a colocação de prótese de silicone, como a prótese de silicone pré-moldada para corrigir o plexo escavato dessa paciente jovem, que aqui vocês estão vendo o pré e o pós-operatório. E na rinoplastia teve em Joseph e também em Alfred, os dois grandes mestres que criaram a escola, que é uma cirurgia muito frequente na nossa especialidade, que é o carro-chefe, e a cirurgia plástica da face, que eu considero que passou, na verdade, foi primeiro a fazer uma conceituação técnica e científica na sua publicação, que eu considero o marco importante. Um livro nós escrevemos, vai sair o ano que vem, sobre cirurgia de face, eu considero que passou, foi o pai dessa cirurgia, e o livro vai ser em homenagem a ele. O do Gilles e Maquindu, eu não tive o privilégio de conhecê-los, porque eles morreram em 1960, mas eles são os mentores do professor Pitangui, que tanto que falava neles, que para mim eu era uma pessoa tão conhecida. Aqui o professor Millar, que eu tive o privilégio de ser fellow dele lá na Universidade de Miami, o doutor Guerreiro Santos, também era um grande colaborador da cirurgia plástica da face. Outro também foi o doutor Scu, que eu convivi com ele, o doutor Riz, fui aluno dele lá na New York University, e o professor Pitangui também colaborou enormemente com a cirurgia da face para possibilitar uma paciente como essa, de 72 anos, ter o rejuvenescimento e as melhores condições de vida para trabalhar. Aqui o professor Malbec, que é uma lenda da cirurgia plástica sul-americana. Eu tive o privilégio de conhecê-lo no final da sua vida, e eu tive a ideia de publicar um livro das técnicas dele, que ele publicou, os artigos dele, e eu, na época, publiquei a versão atualizada das diversas contribuições do professor Malbec, que ele faleceu 2 anos depois da publicação do nosso livro.
E na reconstrução da orelha, o Dieffenbach foi a primeira referência que nós temos, além de tratamento paliativos anterior, como o próprio Dieffenbach apresentou naquela época, da reparação de orelha, somente com retalho de pele, de couro cabeludo. O professor Pitangui colaborou enormemente, e o professor Guilherme foi o primeiro autor a pensar em substituir o arcabouço auricular da orelha para o paciente que nasceu ou sem orelha, ou então que perdeu a orelha no acidente. Aprendi muito também com o professor Converse e o professor Tanzer. Essa é a única fotografia que eu tenho, tirada com ele em 1972, a única foto que eu tenho com o professor Tanzer, e publiquei 2 livros de cirurgia da reconstrução da orelha, e o professor Pitangui foi o autor do prefácio. Então, a cirurgia da orelha é a modelagem, um trabalho escultural para criar um novo esqueleto da orelha, que é colocado debaixo da pele, e depois, no segundo tempo, ela faz um levantamento com colocação de gelo de pele na parede posterior, como é o caso dessa paciente aqui, que nasceu sem orelha direita. Aqui o resultado depois da primeira cirurgia, estou vendo aqui o resultado depois da segunda cirurgia. A amputação traumática também é um desafio constante, o paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia, e embaixo outro paciente com uma reconstrução de orelha. E de sorte que o último tema para falar para os senhores, com todo o prazer que tenho, é a lipoaspiração, que eu considero a última etapa da maior cirurgia revolucionária da cirurgia plástica, que ocorreu com o Dr. Iluz em 1977. Ele esteve no Brasil em 1980, eu convidei várias vezes a partir de 82, e que resultou em publicarmos um livro, esse livro sobre lipoaspiração, foi praticamente o primeiro livro sobre o assunto publicado. Ele teve a engenhosidade de criar um instrumental, e a cânula, que ela é romba e não traumatiza o tecido quando passa, e somente por aspiração negativa. Eu tive a oportunidade de homenageá-lo várias vezes, e aqui o último congresso que ele teve aqui no Brasil, um dos últimos, em 2008, eu entreguei para ele uma placa, com o mapa do Brasil, tudo em ouro, uma cânula, porque ele teve a primeira vez em Fortaleza, então a cânula vem de Fortaleza até São Paulo, e de São Paulo disseminamos o conhecimento da lipoaspiração por todo o Brasil. De forma que essa é a história rápida que eu tinha que contar para os senhores, e me dá muito prazer, e agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado.